Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações da Petrobras, Vale e OGX após o pregão desta terça-feira, dia 23 de abril. Ibovespa conseguiu ter mais um pregão de alta, o quarto consecutivo, algo semelhante ao que aconteceu aqui. O quarto aqui foi com uma perda maior de força por parte dos compradores em cima da resistência, que houve uma certa perda de força por parte dos compradores em cima da resistência, mas um pouco menor. O fato é que subiu 1,08% e testou a região importante de resistência que a gente vinha destacando. Ainda não há um sinal tão negativo aqui no Ibovespa olhando para um gráfico intraday. O fato é que começa a trazer algo mais negativo ao voltar para a região aqui, principalmente abaixo, perdendo aqui a mínima do pregão de hoje, que seria 54.164, e mantendo fechamento para baixo aí dos 54.500. Seriam os fatores que começariam a demonstrar força no Ibovespa após o pregão de hoje. E para ganhar um pouco mais de força, voltar a fechar acima de 55 mil e permanecer acima desses 55 mil pontos. Enfim, um ponto importante de avaliação da real força de retomada de uma tendência de alta do Ibovespa ou apenas uma correção para continuar o movimento de tendência de baixa de curto prazo do índice. Olhando agora para PETR4, no pregão de hoje tivemos uma boa alta ainda, alta de 2,18%, começou a perder força depois de um longo movimento de alta que a gente observa ali no gráfico de 60 minutos, forte movimento aqui no diário, chegando num nível importante de resistência, 19,30, 19,58. Rompimento 19,58 gera uma tendência de alta no gráfico semanal, de médio prazo, não seria das mais importantes ainda, devido a estar dentro de um grande movimento de baixa, pelo menos essa é a minha avaliação, mas enfim, é um ativo que, para se buscar uma compra, assim como ela gerou um movimento forte aqui para cima, que eu mencionei uma entrada, que buscaria entrada após alguma correção desse movimento de alta, a mesma forma seria aqui, forte movimento de alta, buscaria compra após algum tipo de correção, avaliação da correção, seja no tempo ou no preço da PETR4, para buscar uma entrada em seguida, principalmente no rompimento aqui dessas resistências da máxima de hoje, R$ 19,52 e os R$ 19,58. Ponto de suporte para uma correção, inicialmente R$ 18,65 e depois em torno de R$ 18,42. Abaixo disso, aí teríamos um gap aqui de corpo na casa dos R$ 17,82. Vale 5. Pregão de hoje apresentou alta de 2,21%, conseguiu vir para cima dos 31,50, gerando um movimento de alta dentro ainda do movimento de baixo. O que eu mencionei nas últimas videoanálises, se ela viesse para cima dessa região dos 31,45, ficaria um pouco mais interessante para se trabalhar em operação mais de curtíssimo prazo, principalmente de day trade. No próximo pregão, se ela gera a superação da máxima do pregão de hoje, principalmente se isso não acontecer após a primeira hora de pregão, seria uma sinalização de uma possível compra com stop mais curto abaixo da mínima dessa congestão, tentando pegar um movimento que ainda levaria ali o ativo para uma região um pouco mais importante de resistência, em torno de R$ 32,77 até os R$ 33. Seria o próximo nível de resistência mais importante para a Vale. Amanhã, pregão desta quarta-feira é um dia importante, pois o retorno para baixo desses 31,45 tende a demonstrar algo semelhante ao que aconteceu aqui. Rompe uma resistência importante e no pregão seguinte volta rapidamente para baixo, um falso rompimento. Então a ação não está ainda em tendência de alta, de curto prazo, apenas dando um primeiro sinal um pouco mais favorável para acontecer um repique de alta desse grande movimento de baixa no gráfico semanal. E por último, o OGXP3. Pregão de hoje caiu 4,35% depois da forte alta do pregão de ontem, gerando um início de correção até pelo gráfico intraday, depois de um movimento muito forte para cima, suporte mais próximo em 1,37, a ação continua em tendência de baixa de curto prazo, médio e longo prazo, para reverter a tendência de curto prazo ideal, que ela fizesse algo assim. Enfim, um pivô de alta seria um indício de reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta, mesmo assim ainda não tão significativa dentro de um grande movimento de baixa, mas seria algo que pode acontecer em cima desse ativo, fazendo uma correção um pouco maior de todo esse movimento de baixa no gráfico semanal.
para pensar em alguma oportunidade de compra, tentando pegar ainda um ativo contra a tendência de alta, seria mais para avaliar a possibilidade de iniciar um fundo aqui ascendente no gráfico diário. Ideal que recuasse mais, viesse a testar um suporte em torno de 1,37, dependendo da sinalização até pelo gráfico intraday, poderia trazer uma nova oportunidade de compra contra a tendência ainda na OGXP3. Quando eu falo uma nova oportunidade é porque aqui ela gerou algumas sinalizações de repique de alta que terminou sendo confirmado. Então agora aguardaria um novo recuo para tentar uma nova operação nesse mesmo formato. Então é isso, amigos, um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.